Olá, mulheres, paz seja convosco. Vocês estão bem? Espero que estejam todas bem aí na presença do Senhor. Então, nós vamos falar aqui hoje sobre a quarta doutrina cardinal da Igreja do Evangelho Quadrangular, que é Jesus voltará, tá bom? E quero aqui fazer uma pequena introdução antes da gente iniciar. Vocês viram aí, primeiro, a Cris falando de Jesus, sobre Jesus salva, o Salvador. A Denise falando de Jesus batiza no Espírito Santo. A Elaine falando de Jesus cura. E hoje nós vamos falar aqui sobre Jesus voltará. A nossa referência bibliográfica foi essa apostila, que é do Instituto Teológico Quadrangular, tá bom? Então, nós nos baseamos nessa apostila aqui. Então, quem fez aí o ITQ, né, ou quem está fazendo, sabe bem o que eu estou falando, né? Então, é a apostila do ITQ, que é muito boa, aliás, como todas as apostilas do ITQ, tá bom? Para a gente aprender um pouco mais aí da palavra de Deus. Bom, outra questão também que eu quero colocar aqui é que esse tema, Jesus voltará, é um tema muito complexo, é um tema, e aqui nós não vamos trazer essa profundidade desse tema, aqui é mais básico mesmo, de uma forma superficial, para que você tenha, assim, um entendimento, um conhecimento ali básico, para que você consiga passar para alguém, explicar para alguém, ter o conhecimento, tá bom? Então, aqui nós não vamos aprofundar muito no tema, tá? É mais para que a gente venha mesmo aprender um pouquinho mais e ter aí uma base um pouco da palavra do Senhor, principalmente com esse tema de Jesus voltará, tá bom? Até porque eu não sou especialista também neste assunto, não tenho essa capacidade de ir com tanta profundidade, tá bom? Mas somente mesmo, basicamente, para que a gente possa ter um pouquinho ali do conhecimento aí desse tema, tá bom? Então, vamos lá. A segunda vinda de Jesus Cristo, o Rei que há de vir. Então, vamos começar aqui com um versículo. Diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Está no livro de Apocalipse, capítulo 19, do versículo 7 ao versículo 8. Eu aconselho vocês também, irmãs, no decorrer desse estudo, assim como os outros também, que já se passaram, ou se vocês quiserem voltar nos outros estudos, sempre esteja com a palavra de Deus, com a Bíblia, tá bom? Porque aí nós não vamos conseguir ler todos os versículos do tempo. Nós vamos citá-los, mas na sua maioria não vamos conseguir ver, tá bom? Mas você, na sua casa, você pode pausar o vídeo, você pode dar aquela pausa e ir para a palavra de Deus para ir aprender. É assim que nós estudamos a palavra do Senhor. Amém? Não sejam só ouvintes, mas também sejam praticantes da palavra do Senhor, ouvindo, consultando na palavra de Deus e anotando e aprendendo, tá bom? Bom, de acordo com a mensagem quadrangular, esse dia marcará o início do quarto aspecto do ministério de Jesus, como o rei que há de vir. Mas quando isso ocorrerá? Quem pode ter certeza de que está preparado, né? Quem vai participar dessa festa, dessas bodas do Cordeiro? Quem ficará de fora? O versículo 12 e 13 de Apocalipse 22 diz assim, ó: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o começo e o fim. Quem é esse? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o começo, Jesus Cristo é o fim. E ele vem cedo.
quando ele fala ele vem cedo, logo vem buscar a sua igreja. E o galardão, a recompensa está com ele, para dar a cada um segundo as suas obras. Amém? Glória a Deus, e que dia glorioso vai ser essa volta de Jesus. Amém? Quem está aí esperando ansiosamente para essa volta de Cristo? Nós cristãos, nós temos que ter essa ansiedade mesmo de esperar a volta de Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom, a palavra de Deus, ela traz algumas promessas da sua volta. Então, aqui na palavra de Deus, existem promessas para a volta de Cristo. Então, Jesus virá para nos receber para si mesmo. João, capítulo 14, versículo 3. Vão acompanhando aí na casa de vocês, tá? Seu desejo é o que estejamos para sempre com Ele nos céus, a Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém. Ele virá para nos recompensar. Mateus 5,12, e acabamos de ler o versículo anterior, Apocalipse 22, 12. Nós devemos merecer esse galardão, devemos servir Cristo aqui, junto aos homens, para ter direito de receber o prêmio que nos está reservado nos céus. Ele virá para nos dar um novo corpo. Filipenses 3, capítulo 20, versículo 21 diz isso. Esse corpo de carne mortal será transformado num corpo imortal e incorruptível. É com ele que entraremos e viveremos para sempre, na eternidade com o Senhor. Amém? Então, a palavra de Deus traz aí algumas promessas. E também existem alguns versículos, muitos versículos que falam disso, da volta de Jesus. Então, a comprovação da volta de Cristo está aqui, ó, na palavra do Senhor. Ali nós citamos alguns versículos que estão desde o Velho Testamento até no Novo Testamento. Então, vocês estão vendo aí Isaías 9, Isaías 40, o Daniel. Vamos ler Daniel? Vou escolher um desses para a gente ler. Vamos ler Daniel. Então, Mateus, Lucas, 1 Tessalonicenses, Hebreus, Atos. Então, a palavra do Senhor, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, ela vem comprovando a volta de Jesus, tá? Então, vamos ler Daniel, capítulo 7, versículo 13. E vocês, na casa de vocês, lê os demais, tá? Para vocês irem aprendendo aí, tá bom? Olha só, que diz assim, Daniel 7, 13, do 13 e 14, ó. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens nos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Glória a Deus. Daniel está falando aqui da volta de Jesus. Sim, Daniel no Velho Testamento. Então, é para mostrar que a palavra do Senhor, por completa, ela fala da volta de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom, a volta de Jesus é inevitável. É ricamente profetizada nas Escrituras. Poderia ser citados aqui muitos outros textos, tá? Então, aqui a gente selecionou alguns textos somente, mas existem muito mais, tá bom? Então, o importante não é a quantidade de versículos que você vai ler para comprovar ali a volta do Senhor Jesus, né? Mas a constatação dessa verdade, ou seja, crendo ou não crendo, a volta de Jesus vai acontecer. Amém? Glória a Deus. Você crendo ou não crendo, a volta de Jesus vai acontecer.
Bom, então vamos falar então do arrebatamento da igreja, tá? Arrebatamento, ele vem da palavra grega arpadazo, que significa levar, furtar, arrebatar. Bom, o arrebatamento vai ter aqui 2 momentos, tá? Primeiro, os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. E depois, nós que ficaremos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens. E nos encontraremos com o Senhor nos ares. E assim viveremos para sempre com o Senhor. Amém? Bom, vamos ler essa passagem? Vamos aí abrir 1 Tessalonicenses 4, capítulo 4. Não existe 1 Tessalonicenses 16, tá? Então, aí está digitado errado, tá bom, irmãos? Então, olha, vocês vigiam na terra, viu? Tá errado isso aí. Não vai. Depois eu vou mandar o slide para vocês, mas eu vou arrumar o slide direitinho, tá bom? Ó, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Cadê o capítulo 4? Versículo 16 e o 17, a gente já lê tudo junto aqui, ó. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Glória a Deus. Você já tinha lido essa passagem, esse versículo? Olha que tremendo. Imaginamos como será esse grande dia. Vai ser tremendo. Glória a Deus. Então, o arrebatamento da igreja vai ter aí esses 2 momentos. Primeiro, os mortos, os que morreram em Cristo, os salvos, vão ressuscitar. E, logo na sequência, nós que estaremos vivos, vamos ser arrebatados juntamente com Ele nas nuvens e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Glória a Deus. E por isso a Bíblia manda a gente vigiar. Vamos vigiar, irmãs, vigiar na terra. Por que nós temos que vigiar? Porque nós não sabemos o dia e nem a hora, como aí está em Mateus, capítulo 24, do versículo 36 e ao 42, que fala, né, que nem os anjos no céu, nem o próprio Filho, Jesus, ele sabe a hora, porque só quem sabe a hora é o Pai. Ele é que sabe a hora que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, tá? Então nós temos que vigiar, tá bom? Vai ser no piscar de olhos, tá? Em Mateus capítulo 24, versículo 27, tá? Então, por que vigiar? Porque nós temos que viver em santidade, na presença de Deus, buscando ali, matando a nossa carne dia após dia, vivendo com o Senhor, da forma como Ele quer que a gente fique na presença dEle, não da nossa forma, deixando os pecados, deixando as coisas que não agradam a Ele, amém? Para que nós possamos ser uma igreja santa, imaculada, amém? Glória a Deus. Então, é vigiar, como o nosso pastor costuma falar, viver o hoje como se Jesus fosse voltar amanhã, porque nós não sabemos a hora. Nós não sabemos o dia e vai ser como no piscar de olhos, tá? No livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 ao 12, diz que o mundo vai sofrer as consequências. Então, essa turminha que vai ficar aí, não vai ser fácil, vão sofrer, tá bom? E aí vocês vão também em casa lendo esses versículos, pausando e lendo, para vocês irem aprendendo também um pouco mais aí da palavra de Deus, tá? Bom, de que maneira Jesus virá? A segunda vinda de Jesus, ela abrange
duas formas diferenciadas, tá? A primeira fase da segunda volta de Jesus, ele vai vir para buscar a sua igreja, será exclusivamente para os salvos. Ele virá de forma invisível. Somente aqueles que forem chamados pelas trombetas o verão, pois subirão ao seu encontro nos ares, como falamos anteriormente, nós lemos aí o Tessalonicenses. Nesse momento, iniciará o governo do anticristo e começará a grande tribulação, onde todos os que não se renderem ao domínio desse governo serão mortos, sofrerão como nunca, pois não poderão comprar, vender, vão ser fugitivos nessa terra. Então, como nós falamos no versículo, essa vai ser a segunda vinda de Jesus da primeira fase, tá? Que nós vamos ser, em nome de Jesus, arrebatados, encontrar com o Senhor nos ares. Mas a turma que ficar aqui vai sofrer com o governo do anticristo e vai passar aí a grande tribulação, tá bom? Só abrindo aqui um parênteses, porque nós sabemos que existem várias frentes teológicas que falam a respeito desse tema, e a maioria das igrejas evangélicas, assim como a igreja do Evangelho Quadrangular, né, tem essa visão, assim, à luz da palavra do Senhor, do pré-tribulacionista, né? Então, que a igreja vai ser arrebatada e nós não vamos passar por essa grande tribulação, tá bom? Então, é só fechando aqui também esse parênteses, porque a gente tem que tomar muito cuidado também com as coisas que a gente assiste, escuta, tá bom? Mas, de qualquer forma, nós temos que vigiar. Não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Nós temos que ficar ali, ó, firmes na presença de Deus. Amém? Bom, a segunda fase da vinda de Jesus, essa parte eu amo essa parte também. Ele virá com a sua igreja. Cristo virá publicamente após os 7 anos da grande tribulação. Segundo Mateus, capítulo 24, do versículo 29 ao 30. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens no céu, com poder e grande glória. A igreja de Cristo virá com ele nessa hora. Nós vamos voltar com Jesus nessa hora, hein? Para, como sacerdotes de Deus e de Cristo, reinar ao lado de Jesus no milênio, por 1000 anos. Jesus vai reinar aqui, tá bom? Então, esse vai ser um segundo momento aí da volta de Cristo, que aí os salvos também vão estar, os santos junto com o Senhor, a igreja que subiu também vai voltar. Não vou também me aprofundar nessa parte, mas é só uma base mesmo para que você entenda um pouquinho do que vai acontecer, do que a palavra de Deus fala do que vai acontecer, tá bom? Bom, seguindo aí, no final desse milênio de 1000 anos, desse reino aí de Jesus, o que vai acontecer? Será o momento da segunda ressurreição. A ressurreição dos ímpios, os incrédulos, de todos os tempos, e eles se apresentarão diante do grande trono branco e terão que enfrentar o juízo final. No trono branco, os pecados serão julgados. Então, depois vocês leem com calma essa parte, de Apocalipse 20, do 7 ao 15, com bastante atenção,
que aí essa parte explica bem como que vai ser tudo isso aí no final do milênio, tá bom? Glória a Deus, né, gente? É bom servir a Cristo. É bom, glorificamos o nome do Senhor, porque nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus, amém? Que possamos sempre prosseguir aí, sempre buscando estar na presença do nosso Deus, tá? Os sinais que antecedem a sua vinda. E sinais? Vocês estão percebendo alguns sinais? Vocês já estão entendendo alguns sinais que estão acontecendo aí no mundo? Olha só, alguns deles, tá? A evolução da ciência e tecnologia. No livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, fala isso. O evangelho sendo pregado em todo o mundo. Mateus 24, 14, ainda mais hoje com a tecnologia. Com o celular você consegue falar, né? Daqui você consegue falar no outro lado do mundo. Então, a tecnologia avançando muito rápido, vai contribuindo para essa volta de Jesus também. Então, isso também é um sinal, tá? Proliferação de seitas falsas e falsos cristos. Isso a gente já está vendo muito. No livro de Mateus, capítulo 24, 4, diz isso. Mateus 11, 24 também, tá? Multiplicação da corrupção, segundo Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 5. Mateus, capítulo 24, do 10 ao 12. Olha quanta referência bíblica para a gente consultar, para a gente estudar, para a gente entender, né? O novo estado de Israel, Mateus capítulo 24, do versículo 15 ao 22. Então, todos aí sabem, né, quando teve a liberdade ali, digamos, né, foi estabelecido o novo estado de Israel em 14 de maio de 1948. Então, olha só, que interessante, a Bíblia, no capítulo 24 de Mateus, do 15 ao 22, também fala disso, tá? Terror, angústia, fenômenos no céu, em Lucas, capítulo 21, do 25 ao 26. Grande perseguição, apostasia. O que é apostasia? É sair, se afastar da fé. Então, hoje, nós estamos vendo muitas pessoas se afastando da fé. Isso é apostasia. Nós estamos vendo muito isso. Está muito forte isso. Pessoas se afastando da fé mesmo. Então, isso se chama apostasia. Esses são alguns sinais que estão na Bíblia falando que esses sinais aconteceriam para a volta de Cristo, tá? Existem outros, mas aqui a gente trouxe alguns, tá bom? Bom, Jesus tipificado no rosto de águia. O quarto rosto visto por Ezequiel, então o profeta Ezequiel, no capítulo 1, no versículo 10, ele teve uma visão, o profeta Ezequiel, quando ele viu ali 4 figuras. E a quarta figura que ele viu foi o rosto de uma águia, tá? Então, essa águia, ela representa Jesus Cristo como o rei que há de vir. Bom, vamos ler esse. Vamos abrir lá em Ezequiel, capítulo 1, versículo 10, tá? Depois vocês leem com calma também todo esse capítulo de Ezequiel, para, né, vocês entenderem um pouco mais também, tá? Quanto à aparência dos seus rostos, o 4 tinham rosto de homem, rosto de leão do lado direito, rosto de boi do lado esquerdo e rosto de águia, tá? Então, Jesus tipificado também no rosto de águia, conforme a visão do profeta Ezequiel, tá? Deixa eu abrir aqui, bom. Algumas características da águia que podem ser comparadas com o rei Jesus. Então, colocamos aí,
Tá? Isso tudo está na apostila, tá, gente? Nessa apostila que eu mostrei para vocês. Olha só, o olhar da águia, a audição, a velocidade, a agilidade, a esperteza, ela é planadora, prudência da águia, zelo pela família, fidelidade amorosa, tem uma imunidade, ela é educadora, ela tem força, tá? Então, eu vou ler algumas características aqui para que a gente possa entender melhor. Ó. O olhar. A águia possui um olhar penetrante que consegue enxergar enormes distâncias. Ela avista uma presa de grandes alturas e chega a atingir a velocidade de 320 km por hora para alcançá-la. Jesus vai além disso, pois nada, absolutamente nada, foge à sua vista. A audição, outro sentido aguçado da águia é a sua audição. Jesus é capaz de ouvir todas as coisas que acontecem no mundo, desde um simples choro de uma criança até o mais alto clamor dos fiéis em qualquer parte do planeta, tá? Planadora, ela voa a alturas impressionantes e de lá fica planando à busca de suas presas. Nenhuma outra ave consegue chegar aonde ela chega. Cristo está ao lado de Deus nos altos céus, lugar onde ele pode avistar a todos os homens e onde, por mais que se multiplique a tecnologia, nenhum ser humano pode alcançar. Jesus, quando voltar para buscar a sua igreja. Glória a Deus. Quero destacar aqui também uma característica forte, que é a imunidade. A águia é imune ao veneno de cobra, e mesmo quando se alimenta dela ou é picada, o veneno não lhe faz nenhum dano. Isto porque o seu estômago produz um antídoto contra este veneno, quando ela se alimenta de cobras. O símbolo de Satanás é a serpente, por causa da serpente no Éden, e Jesus foi imune ao seu veneno, né? Satanás tentou diversas formas, tentando fazer com que ele pecasse, mas mesmo espezinhado, ferido, maltratado, Jesus se manteve firme com os seus propósitos, jamais se desviando da vontade do Pai. Então, algumas características aí da águia, que também lembra a Jesus, a majestade de Jesus. Amém? Bom, seguindo aqui, o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, ele representa Jesus como futuro rei. Então, nós temos aí 4 evangelhos: Mateus, Lucas, Marcos e João, certo? Então, o Evangelho de Mateus é o evangelho que mais representa Jesus como futuro rei. Então, Mateus enfatiza essa condição de rei e Messias em Cristo ao abrir seu livro com a genealogia de Jesus. Aspecto de extrema importância para o povo hebreu. Então, ele enfatiza a doutrina do reino e coloca em destaque a realeza de Cristo em todo o seu evangelho. Tá bom? Coroa é outra simbologia. Então, todo rei tem uma coroa. Então, a coroa aí é um símbolo que, inclusive, na bandeira, né, nos símbolos da igreja do evangelho quadrangular, a volta de Jesus é simbolizado com uma coroa, tá bom? Então, a coroa é o símbolo da segunda vinda de Cristo, voltará como grande rei. Ela é um objeto importante em qualquer reino. A coroa, ela é um importante símbolo que indica realeza, sabedoria, dignidade. Apocalipse 14, 14, quando Cristo vier sobre as nuvens para buscar sua noiva, ele levará sobre a sua cabeça uma coroa de ouro. Amém?
Jesus é o nosso rei que vai voltar para buscar a sua igreja. Glória a Deus. Bom, e a cor que simboliza a volta de Jesus na igreja do Evangelho Quadrangular, é a cor roxa ou púrpura. A quarta doutrina cardinal da Igreja do Evangelho Quadrangular está simbolizada em sua bandeira pela cor púrpura ou roxa, a qual tipifica em Jesus como o rei que há de vir. Essa cor encontra-se em quarto lugar, de cima para baixo, na bandeira. Essa bandeira, essa cor, em toda a história, ela vem sendo sempre associada com realeza, pois as roupas, tecidos nesse tom eram muito raros e caríssimos, tornando-se acessíveis somente para as famílias ricas, para as famílias nobres. Então, a cor púrpura, ela é uma cor que representa majestade, representa realeza, tá? Aí nós temos 3 trechos da palavra do Senhor que fala da cor púrpura. Então, depois, vocês também, com calma, leem em casa esses 3 versículos aí, só para vocês entenderem a importância que traz essa cor, que aí ela referencia, ela remete para uma realeza, para uma majestade, tá bom? Bom, então, tá aí a coroa. E na bandeira do Evangelho quadrangular, aí em cima, ó, a primeira faixa, vocês estão vendo que é a cor roxa, tá bom? Até aqui tudo bem? Deu para entender? Bom, e, minhas irmãs queridas, para fazer o fechamento desse estudo, eu escolhi esse versículo para ler com vocês, esse trecho, que é um dos trechos que eu mais gosto quando fala da volta de Jesus. Está no livro de Mateus, capítulo 24, do versículo 36 ao 39. Diz assim: quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. Jesus falou isso no Evangelho de Mateus. Ele disse que ele comparou que a vinda dele vai ser semelhante ao dilúvio. Que as pessoas casavam-se, davam-se em casamento. O que ele quis dizer? Que as pessoas viviam da forma como queria. Não, o Noé estava construindo a arca lá e as pessoas não estavam nem, sabe, nem aí para o dilúvio, não estavam acreditando que o dilúvio ia vir. Estavam vivendo da forma como queria. Só que o dilúvio era anunciado. Estava sendo anunciado. A arca estava sendo preparada para o dilúvio. Tanto que, quando chegou o grande dia, Noé entrou com a sua família na arca, os animais também já estavam lá como Deus tinha mandado, e Deus fechou a porta da arca. Então, quando fechou a porta da arca, ó, acabou a chance, não teve mais chance. O dilúvio veio e só a família de Noé e aqueles animais se salvaram. Então, a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus Cristo vai ser da mesma forma. Amém? Eu quero trazer essa reflexão para você como fechamento desse estudo. Amém? Para que nós possamos, cada dia, viver buscando estar na presença do Senhor, buscando fazer a sua vontade, buscando andar em santidade. Amém? Em nome do Senhor Jesus.
para que a gente possa vigiar, para que quando chegar esse grande dia, esse dia do arrebatamento, que possamos ser arrebatados e encontrar com o Senhor nos ares e viver com Ele eternamente. Glória a Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Minhas irmãs, então eu encerro aqui. Eu não me aprofundei, eu amo esse tema, mas como eu falei para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, se eu não conseguir passar de uma forma clara, se tem mais alguma coisa que as irmãs queiram saber, nos procure. Caso eu não consiga responder, a gente tem o pastor Walter, que pode nos auxiliar. Está tendo toda quinta-feira estudo de escatologia. Então, o professor e pastor Ignaldo, está vindo aí dando esse estudo, está sendo uma bênção, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? Fiquem com Deus, Deus abençoe e até a próxima. Tchau!